O Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte, mostra agora o trecho final da entrevista realizada por Jorge Machado com o ex-deputado Sebastião Bognar. Você vai conhecer a opinião dele sobre a importância da participação popular na construção de um país melhor. O que falar da modernidade desta Carta de Todos os Paulistas? Ela, ao longo desses 25 anos, já foi emendada 39 vezes. Ela era, para a época, muito moderna ou ela condiz com os anseios dos paulistas daquela época? Ansiavam liberdade, mais direitos, talvez haja um descompasso com relação aos orçamentos. Muita gente fala que a Constituição Federal, a cidadã, ela determina muitos direitos para o cidadão, muitos deveres para o Estado, mas às vezes as articulações não se conversam, ou seja, tem muita coisa que o Estado deve fazer, mas não tem capacidade financeira para tal. Eu diria que a Constituição é como se fosse uma fotografia. É o que era o pensamento da época, era aquilo. Era o que era a ansiedade da população. Tinha saído ali do regime militar, vinha vindo ali numa situação assim que se buscava muito a democracia, se buscava muito isso. E os direitos do cidadão. Apresentamos uma emenda nesse sentido para que as nossas crianças tenham possibilidade de planejar o seu futuro, baseadas em conceitos sólidos que permitam uma melhor convivência entre as pessoas. A gente trabalhou muito a questão dos direitos, mas eu lembro da minha mãe e do meu pai dizendo: para que você tenha um direito, você primeiro precisa cumprir um dever. Você cumpre o seu dever, você vai ter o seu direito. Houve uma certa inversão, hoje todo mundo... Pois é, por isso que nós estamos nessa situação que estamos, porque houve uma inversão, saiu de uma situação de nada para uma situação de tudo. E aí não teve o equilíbrio, faltou o equilíbrio. Sim. Mas a Constituição é uma foto daquele momento. Daquele momento saiu de um regime militar para ir para uma situação de governança civil e que olha as coisas que nós vemos acontecendo hoje. Né? Saiu de um extremo e foi para outro. Sim. Quando na verdade a gente aprendeu que precisa de ter o equilíbrio em tudo que a gente vai fazer na vida política também. Sobre a autonomia municipal, o senhor que foi candidato a prefeito em Osasco sabe que hoje a presença física do prefeito nas ruas, ele é muito cobrado. Muito do peso da administração recai sobre os ombros dos prefeitos, que são ali a linha de frente. E dos vereadores também, o senhor como vereador pode falar sobre isso. Mas como fica essa questão das cobranças que se faz para o executivo? Tudo se cobra do prefeito. Perfeito. É o sistema que foi criado, não é? Vai tudo canalizado no prefeito. Quando na verdade o que nós precisamos trabalhar é um pouco mais a participação popular. Sim. É um pouco mais de que as pessoas enxerguem que elas podem conquistar. Sim. E não tem que esperar só do Estado, não tem que esperar. É o contrário, é o cidadão que tem que fazer pelo país e construir o país. Nós precisamos construir o Brasil de verdade, um Brasil que nós sonhamos de verdade. É esse o ponto de partida da emancipação dos distritos. É fazer com que o cidadão que mora naquele entorno, naquela área, ele possa definir o seu destino, ele possa definir que caminhos ele vai tomar. E isso tem que ser ampliado para o Estado e para o país. Sim. Então, a necessidade da participação popular, ela se faz, é fundamental. E não é a vontade do povo que se traduz na Carta de Todos os Paulistas, na Constituição de 89? Eu digo isso, quando se fala em emancipação de distritos, a gente pode lembrar que a cidade de Santo Amaro era um município independente e se incorporou à capital no começo do século passado. Osasco era um bairro de São Paulo que se emancipou pouco mais de 50 anos atrás. Como ficam essas mudanças no espaço físico das cidades, deputado? Porque é o momento, né? É o momento. Então, é o trabalho das lideranças, que é importantíssimo. É o trabalho da sociedade como um todo. Então, em Osasco, por exemplo, um grupo de pessoas se reuniu e disse: olha, nós somos um bairro de São Paulo e nós precisamos nos tornar município, porque olha o nosso tamanho. Aí vem o papel dos autonomistas. Aí vem os autonomistas, que fizeram um trabalho brilhante e que conquistaram a autonomia da cidade. Sim. Hoje é a quinta cidade de São Paulo,
Então veja, ó, veja como isso foi importante. Mas nós estamos falando de 60 anos atrás. Mas as pessoas percebem essa diferença de ser-se município ou ser distrito? Eu digo isso porque no caso de São Paulo e Osasco há uma avenida, Martin Luther King, separando a divisa. De um lado Osasco, do outro lado São Paulo. Para o cidadão isso faz diferença? Para o cidadão, às vezes não faz, porque às vezes ele nem sabe que ali é a divisa. Para quem sabe, para quem conhece, já faz a diferença. Mas é aí que é o ponto de partida. Ó. Tanto faz ser de São Paulo como ser de Osasco, né? Nós pertencemos ao estado de São Paulo. Sim. Nós somos os paulistas que acolhem os brasileiros de todos os estados, os paulistas que são os nossos migrantes, os paulistas que acolhem os imigrantes de muitos países do mundo e que vêm aqui para a nossa capital, vêm aqui para o nosso estado. Osasco, inclusive, é um caso assim, o início de Osasco foi a imigração, foram os imigrantes. Né? Então, à medida que isso vai se ajustando, que isso vai se amoldando, e a demanda também é muito grande, porque ela é crescente. Veja só que nós temos quase a metade dos habitantes de São Paulo morando aqui na Grande São Paulo. Pois é. Isso faltou planejamento, faltou mais lá atrás. O senhor que estava aqui no 5 de outubro de 89, quando a carta foi assinada, tem aqui sua foto assinando a carta de todos os paulistas. O que faltou dizer, deputado? Eu acho que, como a gente falou, são os passos que vão ser dados. Né? Cada passo que... Então a Constituição, a elaboração e a promulgação da Constituição Paulista foi um grande passo. Mas os outros passos todos são necessários e eles vão acontecendo com o tempo. Eles vão passando de acordo com aquilo que vai acontecendo, de acordo com o que vem vindo, mas eles vão acontecendo naturalmente. E não só naturalmente, mas eles têm que acontecer porque as lideranças se colocam à frente e fazem acontecer com o apoio popular. O Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte, com o ex-deputado Sebastião Bognar, termina aqui. No próximo programa, você assiste a entrevista do ex-deputado constituinte Hachiro Shimomoto e vai conhecer novos episódios da elaboração da Carta Magna do Estado, promulgada há 25 anos. Tchau, até lá.